como fazer um gráfico bonitão e moderno aqui no Excel. Então não precisa ficar usando Power BI, PowerPoint ou fazer a apresentação na sua empresa em outro software. Você consegue usar o Excel para te auxiliar com isso, porque o Excel consegue fazer coisa bem bonita, igual você está vendo aqui esse gráfico. E o mais interessante, além de ser um gráfico totalmente bonitão, moderno aqui no Excel, toda vez que você atualizar os valores na sua base de dados, pode ser bem grande, tá? Pode ser realmente uma planilha bem grande com muita informação. Eu vou te mostrar o passo a passo e vai dar certo, mesmo que você tenha várias colunas e várias linhas. Algo bem maior do que eu tenho aqui, né? Mas vai funcionar, passo a passo é o mesmo. Então, se você atualizar aqui, qualquer que seja o valor, olha o que acontece aí com o seu gráfico. Então, deixa eu atualizar aqui esse valor. Olha que legal, o gráfico ele já muda de forma dinâmica para você. Então, como ele é um gráfico totalmente dinâmico e interativo, você consegue ir atualizando os valores e o gráfico também vai atualizando para você de modo instantâneo. Eu espero que esse gráfico aqui possa te ajudar nas suas apresentações e vamos agora aprender como é que faz. O primeiro passo para a gente fazer qualquer que seja o gráfico aqui no Excel é ter uma base de dados. Que são as informações que você vai utilizar no seu gráfico. E não importa se você tem várias colunas e várias linhas. Aqui no meu caso eu tenho uma base de dados bem pequena, mas se você tivesse algo bem maior, também funciona. O passo a passo é exatamente o mesmo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar a primeira coluna, que é referente à categoria que eu tenho, né? Então, no caso, os meses. Então, você seleciona a primeira coluna, a coluna que são as categorias, tá? Primeira coisa. Depois, você vai selecionar a segunda coluna. Por que você não pode selecionar tudo de uma vez? Porque imagina só, que uma coluna esteja separada da outra, né? Então, você tem aqui informações aqui no meio, né? Aqui, informações quaisquer na sua lista de informações. Por que você não pode selecionar tudo? Porque digamos que essa informação você não pode utilizar. Então você não pode selecionar o que está no meio. Então o que você pode fazer para selecionar apenas a primeira coluna e a segunda, igual eu fiz aqui? Você vai selecionar a primeira coluna e aí você vai apertar e segurar o botão Ctrl do seu teclado. Estou apertando e segurando Ctrl e aí eu venho e seleciono a segunda coluna, tá bom? Então seleciona as duas colunas aí que eu vou utilizar. Selecionei, clico aqui em Inserir. E aí você seleciona um gráfico que você quer usar. Aqui nesse caso a gente vai aprender a fazer gráfico de linhas, bonitão, né? Aquele gráfico de linhas que tem uma área colorida embaixo, com degradê. Deixa eu, agora que o gráfico já está na tela, já está funcionando, já é um gráfico funcional. Já consigo ver valores com esse meu gráfico. Ó. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, a categoria, mês de abril, e o valor deste mês. Né? Já está tudo certinho, funcionando bonitinho para todas as categorias. Para ajustar o gráfico na tela, é só você clicar aqui nessas bolinhas, clica, segura e arrasta, ou você clica nessa linha do gráfico mesmo. Você clica, segura e arrasta para posicionar o gráfico da melhor maneira possível aí para você. Vou deixar o gráfico dessa forma aqui. E a primeira coisa que eu já quero fazer para dar um visual mais interessante no gráfico, estes valores aqui da esquerda, eu seleciono e deleto. Essa linha aqui do fundo, eu seleciono a linha, tá bom? Só a linha, então perceba que aqui selecionou apenas a linha para mim, e é isso mesmo que eu preciso. E vou deletar também, para ficar um gráfico com um visual mais clean. O título você pode selecionar e clicar novamente para colocar o título que você quiser. Então aqui, ó, gráfico bonitão. Esse daqui que é o nome do meu gráfico. Mas é claro que você utiliza aí um nome mais elaborado do que esse daqui, né? Vou selecionar aqui novamente o gráfico e eu vou clicar aqui, ó, formatar, efeitos de forma. E para dar um destaque ainda mais interessante no gráfico, ó, eu vou deixar uma sombra. Dessa forma ele tem um realce ainda melhor. A gente consegue ganhar um destaque no nosso gráfico. Outra coisa, deixa eu clicar novamente no gráfico, formatar, contorno de forma, e eu venho escolher aqui uma cor de contorno. Porque dessa forma, mais uma vez, a gente consegue ter, de fato, um realce a mais para o nosso gráfico. Ele consegue ter um destaque a mais. Então perceba que agora, além do gráfico ter essas bordas, ele também tem aqui uma sombra, que facilita ainda mais a visualização do gráfico. Depois que a gente fez esses ajustes iniciais, vamos já que tem a linha, adicionar aquela área bonitona, né, aquele degradê que fica aqui embaixo, que vai de uma cor mais escura e vai clareando no final. Como é que a gente pode fazer isso? Bem simples. Eu vou clicar aqui no gráfico, botão direito do mouse, para abrir essa listinha aqui de opções, e aí eu clico aqui, ó, selecionar dados, e em selecionar dados vai abrir essa janela para mim. Aqui eu vou clicar, ó, adicionar, nome da série. Você pode colocar aí, ó, área, tá bom? Pode, mas não precisa. Você pode deixar em vazio também, sem informação. Valores da série, você seleciona o que está aqui dentro, deleta, e agora vai lá naquela coluna que você utilizou e seleciona apenas aqui os valores, ó, só os valores, tá bom? Clique em OK, OK novamente, e beleza. Espera aí, parece que nada mudou, mas olha o que a gente vai fazer. Quando eu selecionei novamente os valores, eu, de certo modo, adicionei um gráfico em cima do outro.
E por que eu adicionei um gráfico em cima do outro? Porque um gráfico vai ser o de linhas e o outro vai ser aquela área que fica embaixo, aquela área do degradê. Então, realmente, a gente precisa colocar dois gráficos dentro de um gráfico só. Um vai ser a linha e o outro vai ser aquela área bonitona. Agora eu seleciono meu gráfico, botão direito do mouse, e aí eu venho aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Aqui a gente já consegue visualizar, nesta última opção aqui, ó, combinação, cliquei, olha que legal. Eu consigo, por exemplo, deixar, como agora, a gente selecionou dois gráficos em um só, né? Tem dois gráficos em um, eu consigo deixar um gráfico sendo linha e o outro sendo colunas, por exemplo, né? Mas não é muito isso que eu quero, né? Eu quero um gráfico de linhas e o outro de áreas, para deixar ele bonitão. Então aqui, ó, nos valores em azul, eu clico e seleciono linha, por exemplo. E aonde está aqui o gráfico de áreas, que foi o que eu dei o nome de área, e o último que a gente selecionou, eu clico e seleciono aqui realmente um gráfico de áreas. Ó. Clico aqui e beleza. Olha já o modelo que ficou o nosso gráfico bonitão. Em cima é linha e embaixo aqui é a área, pintado de laranja. Deixa eu clicar em OK. Pronto. É claro que a gente consegue mudar o layout e deixar algo bem mais bonito, de acordo aí com o seu gosto, né? Você escolhe a cor que você quiser e outras configurações também que você pode ir ajustando. Uma coisa que eu já quero fazer aqui, como um gráfico, a intenção do gráfico é utilizar o gráfico sem ficar vendo tabela, aqui eu não consigo ainda fazer isso. E digamos que, aqui neste meu exemplo, eu quero saber o quanto que o mês de junho teve aí de valor, de vendas e etc. Eu não consigo visualizar essa informação, porque o gráfico está sem informação nenhuma. Ele só está com as informações aqui embaixo das categorias. Mas os valores que são importantes também não estão aparecendo. Então vamos colocar realmente os valores aqui na parte de cima do gráfico, para ficar algo bem simples e fácil de visualizar as informações. Então eu vou clicar somente aqui no gráfico de linhas. Ó. Perceba que dá para eu selecionar o gráfico em laranja, né, que é o de áreas, ou também só aqui o gráfico de linhas. Ó. Beleza, selecionei só o de linhas. E aí eu venho aqui, ó, design do gráfico, e aqui no canto esquerdo, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, e aí você seleciona uma opção aí que você gostar. Eu vou colocar acima, esta opção aqui, ó. Ok, beleza. Quando eu selecionei aquela opção, agora sim eu já consigo visualizar, olha que interessante, os valores também no meu gráfico. Mas, ao invés da gente visualizar esses valores aqui na parte esquerda, como estava lá no começo do vídeo, a gente consegue visualizar aqui por cima. E eu acho que fica mais interessante dessa forma. Se você quiser do lado esquerdo, é só você não deletar, como eu fiz lá no começo do vídeo, beleza? E outra coisa que dá pra gente fazer aqui também. Vamos clicar aqui apenas na linha, mas eu vou clicar com duplo clique. 1, 2. Por quê? Porque dessa forma vai abrir essa janela lateral aqui, ó. E com essa janela lateral eu consigo fazer muita coisa interessante. Como, por exemplo, clicar aqui nesse botãozinho do meio, ó, efeitos. Escolha aqui uma opção de sombra, pode ser essa daqui, ó. E já fica com um efeito bem interessante aqui, ó, a nossa linha. Já dá um destaque. Eu vou deixar a transparência em 35, por exemplo. O tamanho pode ser 100%. O desfoque, deixar em 5. O ângulo, vou deixar em 45 mesmo. E a distância eu vou deixar aqui em 5. É claro que você consegue ajustar essas configurações. Você vai vendo o que vai acontecendo e vai ajustando. Aí você consegue chegar num patamar aí que você goste. Eu vou deixar assim mesmo porque eu acho que ficou interessante. Agora eu vou clicar aqui, ó, na caixinha de cores. A linha está azul. Eu vou mudar para amarelo, porque eu gosto de amarelo. Mas você pode usar a cor que você quiser, você não precisa usar amarelo, né? Eu vou selecionar aqui o amarelo. E outra coisa que eu vou fazer, a largura da linha. Então você pode deixar a linha bem fininha ou bem espessa. É só você configurar a largura. Quanto maior o número, mais espessa, né? A linha vai ficar. Eu vou deixar aqui em 3,5, por exemplo. Ela vai ficar bem espessa mesmo. E um último detalhe que é bem legal fazer na linha é clicar aqui, ó, linha suavizada. Porque ao invés da linha ficar com aspecto quadradona assim, ó, ela vai ficar agora com um aspecto mais arredondado, que eu acho que fica bem mais bonito. Linha suavizada. Então deixa eu fechar essa janela aqui. E olha que interessante que já ficou a primeira parte da nossa linha aqui do gráfico bonitão. Legal, né? Agora o que eu vou fazer? Já que configuramos a linha, não tem mais nada para mexer na linha. Mas a gente vai configurar o degradê, que vai deixar um gráfico com efeito final, né? Que vai ficar bem bonito. Só que antes de eu fazer isso, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu clicar aqui nesse título que está me incomodando. E eu vou clicar aqui, ó, página inicial. E vou clicar nesse sinalzinho para diminuir a letra. Ó. Vou deixar mais ou menos em 11. E aí eu coloco em negrito, por exemplo. Pronto, ficou menos chamativo. Agora ficou melhor. Ou você pode até clicar e deletar o gráfico, o título do gráfico, caso você queira também. Para que a gente possa fazer o degradê bonitão aqui agora, na área do gráfico, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar, por exemplo, fora do gráfico.
só para tirar a seleção do gráfico. E eu vou dar um duplo clique na área do gráfico, 2, porque agora vai abrir a janelona aqui para gente. E aí eu clico aqui nessa caixinha de cores, linha de preenchimento, e seleciono essa opção, preenchimento de gradiente. Quando a gente faz isso, existem várias outras configurações que conseguimos fazer, inclusive aquele degradê bonitão. Só que antes da gente fazer isso, deixa eu aproveitar de fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Depois que a gente clicou em preenchimento de gradiente, dá para a gente configurar bastante coisa. Então perceba que existem essas marcas de gradiente. Toda vez que você clica num botãozinho e arrasta ele para a direita ou para a esquerda, alguma coisa acontece na imagem. Então olha que interessante, eu vou clicar aqui no botãozinho e arrastar para a direita ou arrastar para a esquerda. Dá para ver aí que a imagem vai mudando, né? Olha que legal. Ela vai tendo aí alterações no seu formato, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar todos os botões, vou deixar 2. Ah, eu deletei mais do que 2, sei lá, nem dá para deletar mais do que 2. Mas, caso você precise adicionar algum botãozinho, deletou mais do que devia, é só você clicar aqui ó, nesse sinalzinho de mais. Quer remover? Clica no xizinho. Aí, ó, o primeiro, vou deixar ele totalmente à esquerda. E esse daqui no meio. Mas, para não ficar muito difícil colocar no meio, aqui na posição, eu deixo em 50%, é mais fácil. E agora eu clico aqui na cor e escolho essa cor roxa aqui do Excel, a cor padrão do Excel roxo. E a transparência eu vou deixar em 100%. Então eu clico, seguro e arrasto aqui para a direita. E o brilho eu vou deixar em 100% também. Ó. Pronto. Agora essa corzinha aqui da esquerda, eu seleciono, coloco no roxo também. Beleza. Não mexo mais nada agora, tá? Vou deixar só no roxo mesmo. Ó, ficou estranho, né? Peraí, não estava muito assim no começo do vídeo. O que a gente pode fazer? Tá vendo que está escrito aqui radial? Eu vou mudar esse radial para linear. Dessa forma, ó, começou a ficar um pouquinho melhor. Só que ainda não está lá essas coisas, né? Então, aqui no ângulo, onde está 45, vamos tentar ajustar esse ângulo aqui e chegar aí em algo interessante, ó. 80, 90. Então é 90, ó. Deixei em 90%, ficou legal. Deixa eu fechar essa janelinha. E é isso aí, pessoal. Ó, nosso gráfico está finalizado. É claro, um outro detalhe que você pode fazer aqui, que eu particularmente gosto de fazer, caso você tenha várias informações aí na sua base de dados, muitas colunas, muitas linhas, vai ficando com muita informação aqui embaixo. E aí, estes valores que estão aqui em cima vão ficando cada vez mais próximos um do outro. E aí é até difícil você saber, por exemplo, o que cada categoria, qual é o valor de cada categoria, né? Fica difícil você saber e visualizar, fica muito pertinho uma coisa da outra. Então, algo que pode te ajudar é o seguinte, clica no gráfico inteiro, tá? E aí você vem aqui, ó, design do gráfico, aqui na esquerda, adicionar elemento de gráfico, e aqui, ó, linhas de grade. Você coloca, ó, vertical principal. Dessa forma, o gráfico, ele mostra para você aqui algumas separações. E aí é bem mais fácil você identificar o que cada valor corresponde, ó. Fica muito mais visual, fica mais fácil de identificar. Então esse daqui é o nosso gráfico bonitão que a gente viu lá no começo do vídeo. Já está agora prontinho, finalizado. Eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão, deixe aí nos comentários que eu sempre estou lendo. Obrigado por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.